Abelhas de Biomacatinga, sou Gilvan, Jornal do ABC, número 204, e aqui a gente vai falar, eu vou aproveitar para falar da vedação das caixas. Então a gente tem que ter como referência, no caso, caixas para abelha, tem que explicar, exemplificar. Eu já chamei a atenção de não dá para comparar espécies do gênero Apis com espécies de outros gêneros de abelhas, chamado abelhas aqui sem ferrões. Já bem claro, ferrões é exclusividade de fêmeas, e no caso, os machos não têm nas abelhas sociais, tem que ficar bem claro isso. E elas têm ferrões, só que são ferrões atrofiados. Raramente uma pessoa ou outro cientista vai abordar isso em alguma reportagem, quando ele é entrevistado. Alguns documentos falam isso. Na verdade, a maioria das pessoas não sabe. A ciência não tem culpa de nada por não saber, não é nenhum crime. O fato é que quando a gente compara abelha eusociais, vamos pensar a abelha como mandaçaia, tem mandaçaias porque tem mais de uma, munduris porque tem mais de um, urussus que tem mais de uma. Essas abelhas, elas desenvolveram estratégias de sobrevivência, adaptações. Adaptação aí tem que ficar bem claro, é evolutiva, é biológica, não humana. É o indivíduo, é o ser que passa para adaptação. E tem que ficar bem claro aqui que em nenhum momento se usa muito isso, a pseudociência, os pseudocientistas. Pseudo é um prefixo, termo grego, quer dizer falso. Que ficar aqui que fique bem claro, que nega os fatos, e os fatos estão aí. A realidade é, o homem não adapta nada. E se pegar os documentos, os trabalhos, tem vários livros, mas no livro que é o mais comum, mais abordado, A Origem das Espécies por Seleção Natural, ou através de Seleção Natural, do Darwin, publicado no ano de 1859, está lá, a primeira edição. Ele não diz que sobrevive no ambiente o organismo, o ser vivo mais forte. Não, o mais apto a estar ali, o mais adaptado, que tem fator ou fatores que propicia ele estar naquele ambiente. E o que eu quero dizer com isso? As abelhas que ferroam, essas abelhas, a principal estratégia de defesa é o ferrão. Tanto que elas é da natureza do animal, é do instinto, é de uma série de coisas, também isso foi adaptação. Elas perdem o ferrão. Perdem o ferrão por instinto, por preservação da espécie. Algumas ferroam, outras não. Libera até quando elas se sentem ameaçadas, só faz isso quando se sente ameaçada. Libera o hormônio chamado de alarme. Nada mais, nada menos que uma substância que as demais vão detectar, daquela que está liberando, e vão contra-atacar, que estão sendo atacadas. As nossas abelhas que tem também em 4 continentes, só não tem na Europa e na Antártica, que é o maior deserto do mundo, continente gelado, não tem como ter abelha lá, fique bem claro. Essas abelhas, a estratégia de vida delas foram outras coisas. Como, por exemplo, ter mandíbulas fortes, ter o ninho num lugar mais protegido. Uma série de fatores fez com que elas ficassem no ambiente, se adaptassem, se mantessem nos ambientes, diferentes ambientes. E qual é o ambiente das abelhas? Oco, predominantemente. Tem abelhas que vivem no subsolo, exemplo, que eu chamo rainha da terra, grosso do chão. Cientificamente falando, tem que ficar bem claro, muito nem sabe falar, Melipona quinquefasciata. Esse quinquefasciata, esse epíteto específico, eu repito o nome, você pode escrever só o nome, o gênero, que é Melipona, e o outro você não pode dar SP, se tiver dúvida. E se quiser se referir mais espécies, tem mais de 80 espécies no gênero, bota Melipona SPP. Mas no caso, como eu sei, o quinquefasciata vem de 5 listras que existem no abdômen da espécie. É uma abelha do subsolo. Tem abelhas que arrancham cupim, algumas partamonas do gênero. E outras também podem arranchar por falta de espaço oco das árvores. Abelhas que fazem o seu próprio ninho
preso a um substrato qualquer, exemplo, arapuá, guaxupé, entre outros. A jataí acreana é outro exemplo. E a predominância, como falo, cito, afirmo, é em oco das árvores. O que é o oco das árvores? A maioria das abelhas estão em ocos que a árvore, a planta ainda está verde. É uma estrutura teoricamente cilíndrica, na maioria dos casos, não tem uma regularidade, não é o mesmo tamanho, vai depender de espécie para espécie. Dentro da mesma espécie se encontra vários caules, tronco, galhos, com oco e com abelhas. Se você for fazer uma análise, cada um vai ter diâmetros, tamanhos diferentes, mas é cilíndrico. Então, começar, se fosse fazer uma caixa, seguir o padrão e mais predominantemente vertical, isso a depender do ambiente, do ecossistema, de um bioma, que é uma delimitação maior, o ecossistema é menor. Por exemplo, as abelhas da Mata Atlântica, da Amazônia, acredito do Pantanal, por conta do perfil da vegetação, elas estão mais em ocos verticais. No entanto, quando você pensa em cerrado, quando você pensa em chapadões, você pensa que tem características também de cerrado, e pensa na caatinga, aí muda tudo. Porque as árvores elas são retorcidas, elas são com copas, não são muito altas, tanto que o cerrado é dito floresta de cabeça para baixo, ou seja, porque as raízes são maiores do que os galhos das árvores. Logo, elas vão encontrar muitos espaços que, apesar de ser cilíndrico, ou mesmo sendo cilíndrico, é melhor, esses espaços estão na horizontal e às vezes numa diagonal. Não estou falando aqui difícil. E aí quando vem para a questão da abelha. A abelha tem que lembrar, só dois. Os animais todos podem ser divididos de várias maneiras. Por exemplo, questão de temperatura no corpo, eles podem ser chamados endotermo, passagem chamado homeotermo. Não existe mais isso. Se alguém falar, não está errado, mas está desatualizado. Mamíferos e aves, só esses dois grupos de vertebrados, por exemplo, que é do filovertebrata, são classes, classe mamália é a classe aves, eles têm endotermia. O que é isso? A temperatura do corpo do animal não sofre variações, a não ser por doença, ou por outros processos, tipo uma hipotermia, que é a queda da temperatura num ambiente muito frio, o animal ser exposto a esse ambiente. Por outro lado, a maioria dos animais, eles são ectotérmicos. No passado, era chamado pecilotérmico. Tem também, se alguém falar, não. É erro, mas está desatualizado, e muito desatualizado, porque isso aí tem mais 3 décadas, 4 décadas que foi atualizado. Houve mudança. A ciência é assim, ciência da natureza não é achismo, não é crendice, não é religião, não é seita, não é pseudociência, é ciência. Ou você sabe e aprende, ou então nem discuta. Portanto, a temperatura do corpo do animal, no caso, entre todos os insetos, que é o caso das abelhas e demais, a temperatura do ambiente muda, a temperatura do corpo do animal acompanha. Seja para mais ou para menos, haja a temperatura, queda de temperatura, ou elevação de temperatura no ambiente, vai acontecer. Qual foi a estratégia desses animais? Está no ambiente hermeticamente fechado, controlado, mas muito controlado, e ali a gente tem que lembrar que o oco, a árvore está verde. Se está verde, as espessuras diferem de uma para a outra, dentro da mesma árvore, ou na mesma planta exemplar. Falei isso aqui. Logo, eu vejo as discussões dizendo que tem que ter uma respiração. Eu tenho que deixar bem claro, qualquer tipo de madeira não há esse processo. Vou pegar o pinus, vou pegar o cedro como exemplo, essas dois tipos de plantas, que é formado madeira, é extraído madeira para diferentes finalidades. Por exemplo, essa caixa aqui, essa caixa está com vedação absoluta, é uma caixa até menor, fiz lá no início, em 2012, e eu dou essa abelha, fechei aqui a parte que era o acesso das abelhas, e o acesso porque o pessoal chama entrada, é entrada e saída. A abelha que entrar aqui, a não vir de outra colônia, ela tem que ter saído previamente. Ou seja,
Primeiramente ela vai sair, depois é que entra. Entendam? Se eu pegar água, coisa que eu não vou fazer, porque está com vedação 100% hermeticamente vedada, vamos até ver aqui. Isso mostra. Já está até com plástico aqui, um plástico. E já está aqui, já arranchou a abelha, facilita, eu vou arranchar a abelha qualquer dia. Se eu jogar água aqui dentro, o que vai acontecer? Se tiver aqui, eu posso chegar até o volume máximo, que vai dar em torno de 5 litros essa aqui. Não tem os 6 litros, não é 6 litros exato da caixa Santos, tem o tamanho. E não tem, mas não tem a altura, não tem a largura. Não vai sair água de jeito nenhum. Como ela tem vedação com o uso do pó de serra, a cola branca, durante muito tempo, vai haver ali, a água vai, normalmente, vai, digamos, ela vai umedecer, tratar dessa maneira, e pode haver um vazamento, mas durante um bom tempo não. Então, mostrando que a madeira não tem. Essa madeira aqui, eu aproveito para falar, essa madeira aqui não tem. Você vê aqui que é mais fina, não tem os 2 centímetros absolutos, não é o centímetro. E aí, eu pego como entendimento a caixa de camada criada por Portugal Araújo na década de 1940. E que na metade da década de 1970, ele estava no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, fez um trabalho, estava com o Dr. Kerr, estava orientando vários alunos mestrado e doutorado. Aquele instituto cresceu muito com a presença, que foi também diretor lá do instituto, o Kerr, só cresceu por conta disso. Ele fez um trabalho lá belíssimo junto com o Kerr, não foi sozinho, e aí nesse trabalho o pessoal passou, motivo ou outro, chamado de caixa ímpar. Primeiro escreva a sigla errada, é sigla. Essa sigla quer dizer Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, portanto não escreva antes de PIM, a gente sabe que na língua portuguesa, palavras cursistas normais, não sigla, ela escreve com M, M de Maria. Agora nesse caso é N de navio, porque é referência. E escreva direito, porque tem gente, lamentavelmente, a gente sabe que escreve errado. Chamou-se caixa ímpar, nenhum problema, pode chamar da maneira que quiser. Essas caixas eu não vou ficar, não tem vedação. Digo isso e já provei isso por A mais B em várias ocasiões, diferentes ocasiões. Não adianta você fazer a discussão. E a madeira com 2 tantos centímetros, não adianta. Claro que a madeira mais espessa, desde que tenha ajustamento de caixa com tampa e vice-versa, vai manter a temperatura mais tranquila, a temperatura interna. As abelhas vão fazer a termorregulação, que muita gente nem sabe o que é isso. Então não adianta você pegar uma madeira, uma espessura de 2, de 3, de 4, de 10 centímetros, de 10 até por conta da massa ali, do peso, vamos pensar, da pressão, ocorre uma pressão também, da tampa talvez, ou dos módulos um sobre o outro, pode até ser que diminua. A fita que você bota, você vai ficar só perdendo fita, enrolando fita. Tem que deixar isso bem claro. Mas a maioria usa isso. Mas não enxerga isso. Não entende isso, porque isso é uma questão cognitiva. Nem todo mundo vai entender. Ele não sabe nem o que é isso. Ou seja, a capacidade, se o indivíduo tem aquela capacidade, só tem aquela condição, não adianta você ficar explicando para ele. Explicar é perda de tempo. Você está perdendo tempo. Então, quando alguém vem dizer, e aí apareceu um dessas criaturas, que aparece muito, eu quero comprar abelha, porque você não usa tal caixa. Eu digo, não uso por isso agora. Se você quiser e pagar tanto, porque ela tem um tempo mais dilatado, no modo geral, já arranchei a abelha, arranchei bem umas 10. Eu, sim, preparo a abelha, você paga previamente, te garanto, faço até um documento. Agora, vou te garantir que uma abelha que eu preparo ela com 3, 4 meses, tá forte mesmo, pode ser chamada de matriz, essa vai demorar o dobro, ou mais 50% acima do tempo que eu consigo fazer a mandaçaia da caatinga. Se você quiser comprar, fica à disposição, você vai pagar antes, porque eu fiz 2 abelhas, ou seja, preparei 2 abelhas na caixa de camadas para um cidadão, há certo tempo atrás, há uns 6 anos, e ele nunca veio pegar. Eu doei, inclusive, para Semafauna, fica na Universidade Federal do Vale de São Francisco, no campus Ciências Agrárias, CCA, lá no lugar chamado Burrinho, que é o C1, é um dos projetos em Ricardo, de Petrolina, tem várias, divisão é C e N, N de navio, C de casa. Doei. Talvez tenham feito, a mulher lá tenha feito, que é uma
doutora, muito boa, muito competente, tenha feito umas 10 mil abelhas, talvez, porque diz que é a melhor caixa. Eu desconheço, mas deixa isso. Então a vedação das caixas vai ser uma coisa fundamental. E quando a gente pega abelha, se for abelhas do gênero Partamona e gênero Melippo, a primeira coisa que você vê que a abelha não tem vedação é que está tendo interferência, ela enchendo de barro. Barro, popularmente, barro, alguns chamam geoprópolis. Nada contra. E se for as demais espécies de outros gêneros, ou seja, se for no contexto geral os meliponinos, enchendo de, normalmente não é cera, é resina, às vezes uma resina ressecada, que a gente vê ser independente do tipo de caixa, desde que seja solta. A gente vê a tampa subindo, a tampa da caixa fazendo isso. Se for de camadas, os módulos se distanciando. Isso é fato. Ninguém nega isso, porque eu tenho vídeo aqui no canal mostrando isso. Então, gente, quando fala de vedação de caixa, tem que ter muito cuidado, porque isso vai ser importante, que a questão das abelhas. A termorregulação das abelhas são elas que fazem. Mas se o ambiente não propicia isso, e você não deu condições, ela vai sofrer durante toda a sua vida. Tá certo? Então, dito isso, espero que tenham entendido. Espero, se tiver interesse, tenham mais cuidado, porque esse é o meu papel aqui no canal, de explicar para as pessoas o fato, como é que eles acontecem e por que eles acontecem. Quando eu sei, nessa parte eu sei, essa parte eu domino. Tudo que eu falei aqui, eu estou falando com propriedade. Dito isso, a gente fecha o vídeo por aqui.